Já coloquei aí para poder gravar. Eu vou tirar essa transcrição aí que não precisa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Já tá mostrando aí o que nós vamos ver. Em arquivos aqui, em arquivos, vocês estão vendo aí minha tela? Tá compartilhando? Sim ou não, gente? Tá sim, professor. Beleza. Em arquivo aqui, eu adicionei já o material, tá? Coloquei aqui, ó, aula servidor. A gente vai falar sobre essa parte servidor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês já sabem, tá? E vou acrescentar mais coisas novas aí. Então, bom, nós temos aí o servidor, nós vimos aí nas últimas aulas, até na parte prática. Então, um servidor, ele é um computador de grande porte, tá? E a função dele é compartilhar serviços e recursos, tanto hardware, tanto como software, tá bem? Então, conhecido até como data centers, tá? Que é um conjunto aí de servidores, que ele tem essa função de estar distribuindo esses serviços, esses controles de armazenamento, né? Vou entrar um pouquinho no assunto, mas não vou falar muito. Tem a parte de computação em nuvem, que vocês estão vendo. Então, essa nomenclatura, computação em nuvem, ela já é de 1960, a ideia, tá? Da computação em nuvem. Então, você já tinha ali os servidores, você já tinha a rede de computadores funcionando, e um professor ele teve uma ideia de se poderia, né, pegar esses recursos que era feito na época na rede, numa rede interna, e conseguir compartilhar para uma rede externa dentro da internet. E dessa forma, surgiu aí a nomenclatura, o termo computação em nuvem, aonde você tem vários servidores ali compartilhando informações, serviços, tá? E o principal, quando surgiu a computação em nuvem e a parte do servidor, seria o compartilhamento de informação, de arquivos, tá? Ah, e aí, depois foi voltando aí a parte de serviço. Então, hoje você tem vários serviços e várias empresas que trabalham com isso. Então, você tem uma das principais, é a Google, que controla aí toda a informação e tem o seu serviço ali. Você tem a AWS, que é da Amazon, né? Só para vocês terem uma ideia, quase 70% do faturamento da empresa Amazon não é do marketplace dela, não é da loja Amazon.com, é da parte de serviços voltado à computação em nuvem, tá? Então, hoje muitas empresas, Vivo, alguns bancos, têm seus servidores tudo na AWS, tá? É uma empresa que cuida aí dessa parte de virtualização de servidores, computação em nuvem, deixar o seu serviço isso aí nas nuvens, tá? Então, hoje você tem a parte dos servidores. Eu queria mostrar aqui algumas imagens dessa parte dos servidores, né? Onde você tem aqui os computadores dedicados a essa transferência de dados. Então, você tem tipos de servidores, tá? Você tem, aí agora a gente falando um pouquinho sobre hardware, tá? Você está vendo aqui uma imagem, você tem o rack, onde você vai ter servidores, tá? Você tem servidores torres e servidores desktop, tá? Lá no final, vou mostrar aí algumas imagens para estar exemplificando o que eu estou falando. Rack de servidor. O que que é um rack de servidor? O rack de servidor, ele é um gabinete metálico, tá? Aonde tem um resfriamento dentro, no caso, tem um ar-condicionado dentro? Não. Ele tem um ventilador para resfriar ali um pouco, como fosse um cooler gigante, tá? Então, você adiciona os servidores aqui, e aí você tem um local para organizar essa parte dos servidores, tá? Eu vou pular aqui lá para a última página, que mostra que fica mais detalhado as imagens. Então aqui, ó, são servidores desktop, servidores torre, tá? E aqui é um rack aonde tem esses servidores. Então, você pode comprar um servidor dessa maneira,
vários servidores dessa maneira, ou comprar um servidor torre, que dentro dele você tem vários HDs que vão fazer essa função, tá? Se você olhar aqui, ó, cada item desse aqui é uma entrada de HD, tá? Então aqui, ó, você tem 2, 4, 6, 8, 9. Então 18 HDs aqui, tá? Seriam 18 gavetas para adicionar os HDs, tá? Eu volto aqui já daqui a pouco. Bom, aqui tem uma outra imagem que ela é interessante, que ela mostra esses servidores, tá? Conectado. Então você tem aqui os servidores, a gente poderia imaginar esse rack, uma cômoda, tá? Cômoda, até um guarda-roupa, onde você vai ter as gavetas, tá? Então essas gavetas seriam as baias. Então cada gaveta seria um servidor, tá? Ah, professor, mas por que eu tenho cada gaveta um servidor? Dependendo das empresas, tá? Todo tipo de serviço, ele é dividido em servidor. Como assim todo tipo de serviço? Dentro da atividade, vocês terão que fazer isso. Vão fazer uma pesquisa, uma busca sobre esses tipos de servidores que existem, tá? Existe o servidor central, que ele vai armazenar tudo, e dentro dele existem os serviços, então servidores de serviços. Aí vocês vão ver lá, tem servidor de e-mail, servidor FTP, servidor isso e aquilo. Aí eu já explico depois da atividade, tá? E aí o que que acontece? Para uma empresa administrar melhor, porque a função do servidor é distribuir os serviços, compartilhar esses serviços e o acesso simultaneamente, desculpa, tá? Isso quer dizer o quê? Várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós agora estamos acessando um servidor, no caso nós estamos acessando o Teams, que ele está instalado no servidor da Microsoft, mas não só nós estamos tendo essa reunião agora. Por exemplo, a ETEC de Santos tem alguns alunos que estão fazendo reposição também online. Então, outras ETECs estão fazendo, empresas estão fazendo reuniões. Então, é um servidor que está administrando tudo isso, tudo bem? E nós, usuários, não percebemos isso. Então, muitas empresas dividem lá os tipos de servidores por causa do acesso às pessoas que vão ter, tá? E para a parte de organização. Isso acontece o quê? Essa transmissão de dados, essa velocidade, ela fica muito mais rápida de acesso. Por isso que eu divido. Então, eu tenho um servidor de banco de dados, por exemplo. Então, uma baia dessa aqui, um servidor só para banco de dados. Então, as aplicações que você tem lá no seu serviço, você vai colocar, você tem a parte de banco de dados, você vai estar adicionando. Então, por exemplo, hospedagem de site. Quando você vai lá e a gente falou na última aula que falei sobre hospedagem de site, tem a parte do banco, você configura o seu banco. A empresa que está hospedando o seu site, ela só tem um servidor só para banco de dados, que é para o seu, que é para os outros que estão hospedados ali, tá? Dentro do hardware, tá? A gente vai falar dois tipos aqui, que são os mais utilizados do disco rígido, tá? E uma sequência que existe. Então, existe aqui o padrão SCSI, tá? O que que é o padrão SCSI? Não sei se o professor de MC passou para vocês. Seria ali a entrada, tá? Existe a entrada IDE e aí hoje a entrada SATA, tudo bem? O IDE é aquela entrada mais antiga de hardware para conectar o HD. A SCSI ela é uma entrada maior voltada para servidor, tá? Por quê? Os hardwares para servidores, eles são totalmente diferentes. Diferentes no sentido do que? Durabilidade. Porque são computadores que ficam ligados 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eles não param, tá? Eles não podem parar, porque se parar, o serviço para de funcionar. Então, são servidores que têm que ficar conectado, o computador 24 horas por dia. E outra coisa, quando tem um problema dentro de um servidor que seja hardware, eu troco algumas peças sem desligar o computador. Então, por exemplo, tem servidor que tem duas, três, quatro fontes ligadas, tá? O padrão são duas, o servidor menorzinho são duas. E essas fontes, é assim, queimou uma, a outra já entra em uso, e eu posso tirar a fonte com o computador ligado. Como nós vimos aqui nessa imagem, eu tenho aqui bastante HDs, tá? Então eu posso tirar um HD e conectar o outro com o computador funcionando, tá? Sem problema nenhum.
Outra coisa que é interessante aqui na parte do hardware, eu tenho o RAID, tá? O que que seria esse RAID? O RAID é um sistema de arranjo onde você configura esses HDs aqui, tá? Para trabalhar na parte de espelho. E o que que seria essa parte de espelho? Vamos dizer que esse primeiro aqui seria o HD principal, tá? Os outros, eles vão trabalhando em espelho. Tudo que é feito dentro desse HD é replicado para os outros HDs, tá? E aí o que que acontece? Se vir dar um problema neste HD principal, os outros entram em ação, tá? Automaticamente. E às vezes isso você não vai nem perceber, não vai parar o sistema, parar tudo, para poder entrar em ação a segunda parte, tá? Então eles trabalham em espelho, como fosse um site, um espelho, por exemplo, Americanas, um marketplace muito grande, né? Então você tem lá, ela não para assim para falar assim, ó, estamos em atualização do site. Eles fazem atualização com o próprio site no ar. Então eles trabalham com site espelho. Muitos sistemas hoje fazem isso. Só se a atualização for uma atualização que precise parar o banco de dados, isso e aquilo, aí você tem que avisar os clientes que vai entrar em manutenção daquele período. Isso não é muito bom, não é visto pelos clientes como uma coisa boa, tá? Já um aplicativo de um banco, aí sim, tem que ter aquela parada para poder fazer reajustes, melhorar a parte de segurança, tá? Agora, de um site que você vai ter vendas, isso não é interessante porque esse tempo parado, 2, 3 horas parado, você está perdendo nas vendas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí, tá, pessoal? Continuando, você tem continuando a parte de hardware no servidor. Você tem a parte de processadores, tá? Então, os processadores ele tem uma velocidade alta, tem aí essa parte de multiprocessadores, tá? Ou multicore, onde a gente se fala, tem o dual core, quad core, octa-core, né? Tem um processador que vai ter 32 núcleos, tem um processador da AMD que ele tem 32 núcleos, ele é focado mesmo para a parte de servidores, tá? E aí você tem um exemplo dessa placa aqui. Essa placa é uma placa de um servidor, tá? Um servidor que pode ser um servidor torre ou um servidor desktop, onde você tem 4 processadores, então 4 slots para socket de processador, tá? Você tem um conjunto aí de 8, tá, slot de memória, então cada um tem 4. Você fazendo a conta aí, 8 vezes 4 são 32 slots de memória. Então, o servidor pode chegar a 120 GB, 240, até 1 TB de memória RAM, tá? Aqui você tem chipset, ponte norte, ponte sul, tá? Um outro chipset aqui de auxiliar à placa. Você tem as entradas SATA e a parte de alimentação, tá? Como eu falei, tem algumas placas que ela vai ter mais alimentação, porque uma placa dessa, ela exige aí eh, mais alimentação pelo que vai processar. Entra aqui, caminha. Então, assim, para fazer uma manutenção dessa, professor, dá para fazer sem problema, tá? É a mesma manutenção que vocês fizeram lá em hardware, num computador normal, você vai fazer. Só que, assim, é muito raro você estar fazendo manutenção num servidor. Como eu falei, ele é um computador muito caro, então você tem servidores, aí depende também. Quando você vai comprar um computador, para o que você vai utilizar. Na parte de servidor, a mesma coisa. O que que eu vou estar virtualizando? O que que eu vou estar modificando? Qual serviço que eu vou estar fornecendo? Então, também tenho que analisar o que que eu quero. Então, tem servidores que custam R$ 10.000, R$ 12.000, 20, 30, 40, até R$ 300.000. Ô, Bruno, mas para que eu vou comprar um servidor de R$ 300.000? Aí é uma lógica bem simples. Eu tenho uma empresa que eu tenho lá vários setores, uma soma de computadores lá, eu tenho quase 200 computadores, tá? 200 computadores hoje, você vai montar, que seja, você pega um computador aí a 2, 3 mil reais, vai quase chegar a esse valor. E aí eu compro um computador só, um servidor, e trabalho a virtualização de servidores, tá? Aonde eu utilizo de uma máquina que ela vai virtualizar 300, 400, 500 máquinas.
Então, as minhas estações, tá? Eu não preciso ter toda aquela CPU, aquela torre. Eu vou ter um monitor, vou ter um teclado e mouse e vou ter uma caixinha receptora, onde vai ter um cabinho HDMI para dar a imagem, vai ter um cabinho de rede, vai ter as portas USB. E aí eu vou estar acessando o sistema lá no servidor, tá? Então eu ganho nessa parte aí em desempenho, porque dependendo do sistema vai ser mais rápido até, porque ele só vai ser voltado a isso, tá? E eu ganho também nessa parte de economizar em gastos, tá? E até em manutenção, porque eu vou ter uma máquina só, tá bem? Claro, depende muito da empresa, depende muito do serviço, tá? A Vivo, ela trabalha com muito essa parte de virtualização de servidores. Então, ela tem servidores virtualizando dezenas de máquinas para dar o suporte para o Brasil inteiro aí nessa parte de internet. Ah, alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta até agora? Estão entendendo? Eu tô, professor. Beleza. Continuando aqui, ah, é, esses são informações aqui, né? Então você tem aqui a parte de servidores, né? Ela precisa de um eficiente sistema de dissipação de calor, tá? Então imagine assim, se uma máquina normal, uma máquina gamer, ela precisa de um cooler que consiga ter um resfriamento melhor, imagine uma placa que tem quatro processadores, né? Como deve ser o resfriamento. Então, como eu falei, os racks, né? Onde vão ficar armazenados, ele tem uma próprio ventilador para fazer esse resfriamento e precisa-se do ar-condicionado. E o ar-condicionado na temperatura mais baixa possível. Quem trabalha ou já teve a oportunidade de entrar num data center, né? Um local onde fica todos esses servidores, já observou, é muito frio, muito gelado, né? Por quê? Por causa do resfriamento dos servidores que existem lá, tá? Como a gente já comentou, o ar-condicionado para o laboratório é sempre voltado aí para os computadores. Então, servidor torre, tá? A gente vai falar de algumas características dele. Então, você tem aqui o servidor torre, tá? Servidor torre seria uma torre, um computador voltado à torre, tá? Esses itens que estão aqui na frente, ó, tanto na horizontal como aqui na vertical, nesse tipo de servidores, seriam aqui a parte dos HDs, tá? Onde vai ser armazenada essas informações. Por exemplo, lá na ETEC do Guarujá chegou um servidor desse, é esse aqui até, né? Igualzinho aqui. Ele veio com dois HDs, cada um de 2 tera, então tem 4 tera, tá? Então, para administrar ali toda a ETEC, desde os laboratórios, como os computadores, diretoria de serviço, acadêmica, isso e aquilo, tá? Entenda uma coisa, servidor não influencia em internet, tá? O servidor ele serve para compartilhar esse recurso, até compartilhar a internet, mas velocidade de internet é outra coisa, tá? É voltada à configuração dessa parte de internet. Na próxima aula, se eu ainda for dar aula de reposição para vocês, aí eu vou falar sobre essa parte de configuração de internet, speed, conexão, tá? Até demonstrando lá no Cisco. Então, não tem nada a ver essa parte de servidor, bem? Tem assim, alguns locais colocam-se assim, eu não tenho dinheiro para gastar num servidor desse. Um servidor desse aqui custa quase 100 mil, tá? Então, eu quero fazer um computador normal como servidor. Eu posso? Pode. Qualquer computador pode virar um servidor, qualquer um, tá? Mas o que que eu preciso que esse computador vire um servidor? O ponto é o tipo de sistema operacional, tá? Então, eu tenho um Windows XP, desculpa, eu tenho um Windows 10. Ele pode ser um servidor? Pode e não pode. Aí complicou, porque pode e não pode, tá?
Porque assim, o Windows 10 ou Windows 11, tá? O Windows Vista, o XP, eles são sistemas voltados para computadores pessoais, computadores empresariais. E o que que acontece? Algumas ferramentas ou os recursos de rede não vai ter nesse sistema, tá? Então, assim, quando vocês, um exemplo prático, quando vocês estão na ITEC, que vocês vão logar lá e coloca lá aluno e a senha, quando vocês fazem isso, é um perfil que existe lá dentro do servidor, que dentro desse perfil existe uma configuração. E vocês podem acessar determinadas coisas, você não pode clicar nisso, você não pode abrir aquilo, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Lá existe um servidor, nesse servidor existe um Windows, tá? 2000 e 2019, o Windows Server 2019. Pô, professor, mas a gente está em 2023. Tem algum problema? Para o Windows Server, tá? O Windows Server quer dizer vem de servidor, essa modificação de tempo não muda muito. Já existe o Windows Server 2023? Já existe, tá? Mas ele tem algumas novidades? Tem. Tem algumas novidades que não há necessidade de estar instalando agora para uma rede básica, como é a da ITEC. Então você instala o Windows 2019 Server sem nenhum problema, tá? E aí eu vou ter recursos, ferramentas de compartilhamento de serviço, compartilhamento de segurança, que eu posso estar dando para os meus usuários. Por isso que eu tenho essa versão. Agora, se eu instalar um Windows, um servidor com Windows normal, eu até compartilho a rede, posso até criar o perfil, só que eu não vou ter parte de controle da parte do perfil que foi criado, tá? Então, por isso que esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter um software, um Windows voltado a servidores. Ou Linux também, tá? Quando você tem versão de Linux para computador e e para servidor. Eu tenho as duas versões, igual o Windows também. Aí, tranquilo. E o hardware também vai ser diferente, porque assim, esse hardware meu é para um computador normal, então ele vai ficar ligado 24 horas, 7 dias na semana, tem um consumo de energia, vai chegar uma hora que ele não vai suportar, porque ele não foi feito para isso. O servidor, o hardware, ele já é feito para isso, tá? Então é algo que você tem um investimento, por exemplo, servidor da ETEC aí, a ETEC de Santos já tinha um desse, eu já tô lá há 10 anos, e eu perguntei pro rapaz lá, ele falou que já tinha, o servidor lá já tinha 18 anos, tá? E tá funcionando. Então, sim. Ah, professor, mas aí as configurações vão atualizando, claro, isso vai atualizando, o processador, mas o hardware está lá durante os 18 anos, ligado dia e noite, 24 horas. Já um computador normal ficar ligado esse tempo todo, é raríssimo você encontrar, tá? Então, essa é a diferença principal. Para eu ter um servidor distribuindo serviços e compartilhando serviços, eu preciso de um sistema operacional também que dê essa possibilidade e um hardware que funcione corretamente, tá? Aí, se você cria uma rede com um servidor, com um computador normal, você entra num problema de ter invasões, ataque hacker, aí vem aquela segurança digital, tá? Toda empresa, departamento de TI, ela vai comprar um servidor, de novo, para ver o quê? As especificações. Então, você vai ter a área de TI ali responsável na empresa para determinar qual tipo de servidor que ela precisa, tá? Hoje, as empresas que vendem servidores são focada em servidores é Dell, Lenovo, Taltech, tá? Já estou acabando, tá, gente? E como funciona um servidor, aqui é interessante só para vocês darem uma olhada. Tem um hack aqui e ele pode ser instalado, conhecido como BIAS, tá? Pode ser de uma baia até 6 baias. O que que significa isso? Deixa eu pegar essa imagem aqui. Dá para representar melhor? Cadê? Isso aqui mesmo. Aqui, ó, cada item desse aqui é uma baia, tá? Seria um servidor. Posso ver aqui nessa outra imagem aqui, ó. Cada item aqui é uma baia, tá? Uma baia, aqui é outra baia, aqui é outra.
Aqui é outra. Então vão ter servidores desktop, que é este modelo fininho aqui, ó, de uma baia, que é a espessura, vamos dizer que é a espessura dele, tá? Como de duas baias. Só, mas aí o que muda? Simples, ó. Esse de uma baia, se nós formos ver aqui a entrada, ó, eu tenho uma entrada de HD, duas, três, quatro. Quer dizer que eu posso ter quatro HDs. Já esse outro aqui, ó, eu tenho uma, que é na horizontal, né? Opa, vertical. Duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eu posso ter 12 HDs. Aqui, por exemplo, em torre, né? Posso ter 18, tá? Ah, professor, mas para que tanto HD isso? Por causa de armazenamento, tá? Pensem nisso, armazenamento. Dados. Tá? Então, se você coloca aí 18 HDs, cada um tem 1 tera, eu vou ter 18 teras de HD. Isso dá muito, muito espaço de armazenamento, tá? Porque lá na ETEC aí não é configurado, mas lá em Santos ela é configurada de que forma? Quando o aluno loga, aparece lá, para ele, tem uma pasta da turma, tá? E essa pasta da turma, os alunos podem deixar arquivos, trabalhos, isso. Quando desliga, não apaga, tá? Tem as pastas de todos os professores da ETEC lá em Santos. Aí os professores colocam os materiais ali para usar no horário da aula, não tem que ficar baixando, dependendo de internet. Ele deixa lá o material, ó. Essa semana eu dei instalação do sistema operacional pessoal de IMC, tá? Aí eu deixei a imagem do Windows, deixei o VirtualBox, deixei as apostilas, e na hora que a gente foi utilizar, cada um copiou e aí eu fui explicando para eles a parte da instalação e eles foram configurando, tá? Assim fica mais fácil. Isso porque é um servidor voltado à parte de educação, de escola, tá? Aí dependendo da empresa, você vai ter a pastinha lá administrativa, vai ter a pastinha do RH, da diretoria, pastinha de projetos. E aí o que que é interessante? Aquele usuário só pode acessar aquela determinada pasta. Toda essa configuração já é feita lá no servidor. Ele que configura isso, tá? Então ele que determina, não, essa aqui pode ser acessada, essa não pode, esse usuário pode fazer isso, esse usuário pode fazer aquilo, bom? Então, só que, deixa eu abrir aqui uma nova aba para fazer uma pesquisa com vocês aqui, mostrar rapidinho. Eu vou entrar aqui no Mercado Livre, só para mostrar para vocês o valor aqui de servidores. Claro que aqui não é o local ideal, né, para você comprar. Mas aqui você tem tipos de servidores, ó. Esse aqui, servidores. É que o Mercado Livre ele também utiliza aí de coisas usadas também, tá? Então você tem esse servidor aqui, tá? Onde ele está custando aqui R$ 8.000, tá bem? Deixa eu abrir ele aqui para ver as especificações. Esse aqui, ó, você já tem um servidor de 6.000. Esse aqui você já tem um servidor com 12 terabytes, ó, por R$ 2.000, tá? Você tem um servidor torre. Vejam que muda, né? Aí são as especificações. Se você pegar aqui, ó, é um modelo HP, ele tem um disco só de 1 tera. Aí você tem as especificações, tem o modelo dele, tem dois processadores Xeon, tá? Com 24 cores e 48 threads, tá? Então ele tem 48, vamos colocar aí 48 processadores, né? E aí você tem aí 48 caminhos onde vai ser passada essas informações, que são os threads, tá? Você tem 256 gigas de RAM, bem? Aí tem HDs por terabytes, com tecnologias SaaS, tá? Que aí entra a virtualização do servidor, então você pode virtualizar direto. Então, antigamente você tinha que ter um programinha para usar a virtualização. Hoje os próprios hardware já vêm com esse sistema de virtualização. Você tem placa de rede, tá? De 1 GB, 4, bem?
Aí aqui é que eu estou pegando informação do Mercado Livre. Isso é um tipo de servidor, tá? Se eu pegar esse outro servidor aqui, só para fazer uma comparação bem rápida, então, como eu falei, depende, ó, Lenovo também tem, tá? É o servidor torre. Ó, esse aqui é R$ 6.000. Vamos ver as configurações dele. Então, você tem aqui o Intel i7, tem 12 núcleos, né? 4 cores, 8, né? Na verdade, são 12 núcleos, 4 de performance e 4 de eficiência. Você tem 20 threads também. Então, você tem frequência de turbo, performance, é, capacidade, 32 GB de RAM, memória DDR4, tá? Armazenamento SSD, modelo novo agora, né? Placa de vídeo interna, saída, resolução. Tá vendo? É um servidor básico, pode ser um servidor para jogo, tá? Um servidor para quem gosta aí, Minecraft, virtualizar algumas coisas, tá? Olha outro tipo de servidor aqui, tá? Então, o servidor, ele tá ligado também ao tipo de serviço que você vai estar utilizando, tá? Caiu bastante o tipo de servidores, dependendo aí, porque as tecnologias elas estão aumentando, né? Elas estão cada vez mais evoluindo, tá? Então você tem o SSD já em servidores, você tem memórias DDR4 já em servidores. A gente não está com um valor menor por causa da alta do dólar, isso e aquilo, ó, 14 mil, tá? É, então, deixa eu ver aqui se aparece outro. Já vou finalizar. Ó, esse aqui 13, esse é da HP. Ó, já vem com Windows, ele é focado a parte de Linux e Windows Server. Então, o que que vai acontecer? Cada um tem aquele diferencial que a gente viu, vocês viram lá na parte de computadores, né? Tem hardware, tá? Tem uns que vêm, e aqui aí que interessante essa imagem, ó, que mostra, ele tem duas fontes ali atrás, ó, dá para você ver, ó, duas fontes. A maioria com duas, tem uns que vêm até com quatro fontes. Você vê aqui mais à frente os coolers para tirar ali, são dissipadores, né? E aí vem o modelo, servidor, ó, nota fiscal, blá, blá, blá. Aí vem aqui, que é o interessante, são dois processadores Xeon de 12 core, 24 threads, 2.4, 256 de memória, DDR4, tá? 16 pentes de memória, máximo de memória, né, ó, máximo de memória 3 terabytes, bem? 2 HD SATAs, processador aqui, ó, 2 Xeon, tem 24 núcleos, 48 threads, tá? Aí a memória, a expansão, você pode expandir ela. Aí tem os softwares da própria HP, tá? Que é o gerenciamento que ele faz. E aí cada um tem as suas especificações. Ele pode ser utilizado no servidor Microsoft, Ubuntu, Red Hat, SUSE. Então isso aqui é o que esse servidor, não que os outros não possam, tá? Então ele suporta aí, ó, sistemas operacionais e softwares de virtualização. Então, tanto o Windows Server, o Ubuntu, Red Hat e Oracle, Linux, VM, tá? SUSE. Então, você pode instalar dentro dele essas aplicações de virtualização e transformar ele com um servidor de virtualização também, tá? Deixa eu ver, se tem uma pergunta. Bruno entrou depois, a Ana aqui, beleza. É, os participantes aqui. Deixa eu só mostrar agora a parte da tarefa, tá, pessoal? Alguma dúvida antes de terminar, finalizar? Uma pergunta? Outra coisa, esses servidores, mesmo ele sendo torre, tá? Mesmo ele sendo torre, ele pode ser um servidor desktop. Você pode colocar ele deitado, tá? Ele vem com as presilhas aqui, própria Tech lá. Se vocês tiverem oportunidade, vocês já chegaram a entrar no CPD, tem um rack desse aqui e esse servidor está aqui dentro.
Então ele tanto pode ficar como torre, ou ser adaptado para ele ficar com um desktop, deitado, tá? Então hoje você compra um servidor torre, mas ele vem com essa adaptação de ficar deitado, tudo bem? E não tem problema, mas ele é torre, ele tem que ficar em pé. Não, o hardware já é a fixação do hardware, né, das peças que estão dentro, fica de uma forma que não tem problema dele ficar deitado. Então ele já vem para ser adicionado dentro de um rack mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade, lá no CPD, pedir lá, é o Anderson que toma conta, para dar uma olhada, aí vocês vão ver, tem esse rack aqui e esse servidor está lá dentro, tá? Não é um servidor de uma baia só, né? É esse aqui que é o torre. O pessoal aqui colocou tudo aqui, tá sem dúvida. Ô, classe ótima, hein? Sinto falta. Vamos lá, eu vou mostrar aqui a atividade, tá? Então a atividade ela tá lá no Teams, tá? Coloquei para vocês. Deixa eu abrir aqui o Teams. Na verdade, aí, tarefas. Vou deixar ela aberta aqui. Deixa eu já adicionar ela. Vou atribuir ela e vou mostrar aqui para vocês. Então a atividade ela é essa daqui, tá? São 7 questões para vocês estarem respondendo, mas até a quinta são questões, tá? Da sexta em diante, vocês vão fazer o quê? Vocês vão formar dupla ou trio. Pode ser até, eu coloquei dupla e trio, mas pode fazer até aí o grupo do TCC, tá? Pode ser feito o grupo do TCC, sem problema nenhum. Só o que que vai acontecer? Na hora de vocês colocarem na tarefa, todos lá têm que jogar, tá? O mesmo arquivo, porque senão fica como tarefa não realizada. Vocês vão fazer, vocês vão pesquisar, tá? 4 tipos de servidores, ó, tipos de servidores que existem, ó. Servidor de fax, de arquivos, web, o e-mail, impressão, banco de dados, DNS, proxy, servidor de imagem, FTP, webmail, virtualização, comunicação e servidor de sistema operacional, tá? Olha que é interessante. Eu tenho um servidor que virtualiza sistemas operacionais. Então, posso ter. E aí você vai fazer o quê? Nessa pesquisa, você vai colocar o que é, como funciona, suas características, valor e configuração, tá? No sentido, alguns aqui vão ter valores que vão estar agregados a um servidor principal, tá? E nessa pesquisa, vocês vão trazer o quê, ó? Em duplo ou trio, pegar 4 servidores e uma configuração e modelo de um servidor atual, tá? Essa aqui é uma parte de hardware. Que nós estávamos vendo ali, que eu mostrei para vocês. Na verdade, eu tenho até a resposta. Você vai pegar um modelo lá. Então, por exemplo, esse modelo aqui, servidor D3C, e colocar as características dele, que seriam lá quantos processadores, quantas memórias, e o valor dele, tá? E a fonte de pesquisa. Vai precisar apresentar, professor, isso e aquilo? Não, não precisa apresentar, tá? Você vai adicionar eles lá como. Pode fazer num slide? Pode. Pode fazer num Word? Pode também, não tem problema nenhum. Só entrega a atividade, tá? E aí a gente conversa. Eu vou ver depois com a professora, com a coordenadora, se vai ter mais reposição, se eu vou repor mais aulas, se vai ser presencial ou online. Uma coisa que ela falou para mim ontem, que vocês já foram semana passada presencial. é, eu sei que presencial é ruim, é cansativo no sábado, mas professor José, eu prefiro presencial. Melhor, dá para trabalhar, dá para você trabalhar lá com o Cisco, tirar já as dúvidas ali, fazer o exercício já ali. Eu não sei vocês, não sei como que está o trabalho com vocês, como que vocês, até a parte do TCC, não sei como que está, se é ruim estar indo presencial, né? Para alguns trabalho, para outros, não sei. Mas se quiser, aí fica aí o João, que é o representante, se quiser depois, João, você vê se na próxima aula de redes quiser fazer presencial, estou à disposição, tá? Ser presencial. Se acha que não precisa ser online, para mim tudo bem. Eu prefiro o presencial, que é aquele tato a tato, a gente conversa, vai tirando as dúvidas, já resolve ali.
Consigo passar outras ferramentas, no sentido outros exercícios dentro do Cisco, porque eu não sei se todo mundo tem Cisco em casa, se todo mundo tem computador em casa, se só vai utilizar o computador lá durante a semana. Mas você vê direitinho, vê com a professora, tá? E aí a gente pode fazer o presencial. O José perguntou, então nessa atividade só precisa escolher 4 dos que estão nessa lista, né? Sim, José. Cada dupla ou trio, vão escolher 4 e aí pesquisar e fazer isso, tá? Lembrando, é para hoje? Não. Se vocês quiserem, eu coloquei a data, até um combinado com a coordenação. Tem alguns que não podem entrar hoje, isso. Eu coloco sempre para 2 semanas, porque semana que vem eu vou estar com a outra turma, então vocês ainda têm essa semana e a outra para estar fazendo. Mesmo que não consiga fazer as atividades nessas 2 semanas, entrega mesmo assim atrasado, tá? Porque eu vi, tem alguns alunos que não entregaram, visualizaram. O João foi um deles, mas já falou que vai, se podia entregar, eu falei que podia, entreguem. Porque na hora de gerar a menção, se não tiver a entrega lá feita, eu não consigo gerar, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Então, ninguém Professor, aqui. Oi? então, nessa questão se vai ser presencial ou não, então semana que vem eu converso melhor com a turma, daí eu dou uma resposta pro senhor no WhatsApp, pode ser? Fechou, Ju. Sem problema. É como eu Ok. falei, né? Aí tem que ser um consenso de todos, né, tá, João? Todos aceitarem e tal. E aí já Isso. a preparação da atividade ela é diferente, tá? Porque online a gente tem que deixar mais a parte teórica. Então, e no exercício aqui, né, tem uma parte prática, tá? Aí vocês vão fazer no Cisco. Então eu escolhi lá os 4 modelos de servidores. Eu tenho que representar ele no Cisco, ó, tá? Tenho que representar no Cisco. Não esqueçam disso, tudo bem? Desenhar ele lá no Cisco. Tá? Essa é uma parte que, mas aí eu não vou conseguir fazer. Você pode consultar na internet ou manda mensagem para mim e a gente resolve isso também numa aula prática, tá? Beleza, pessoal? Vou pausar aqui a gravação. Deixa eu pegar aqui, né? Primeiro parar aqui de compartilhar. E agora eu vou pausar a gravação. Essa aula, ela